Boa noite aos irmãos. Uma feliz semana. Não pude dar uma feliz semana para os irmãos ontem, então estou desejando uma feliz semana para vocês hoje. Já faz algum tempo que estivemos aqui com os irmãos, num sábado pela manhã, louvando, adorando o nome de Deus e dividindo também o pão da vida com os irmãos. Hoje nós nos reunimos no início dessa semana de trabalho para mais uma vez falarmos a respeito das coisas grandiosas que o nosso Deus tem para nós, de maneira especial nos últimos dias. Nós já louvamos a Deus e adoramos a Deus através do nosso cântico. A nossa presença é uma adoração. E agora nós temos oportunidade de louvar e adorar a Deus através da nossa atenção. Eu estarei adorando a Deus através das minhas palavras. Os irmãos estarão adorando a Deus através da sua atenção. Irmãos, nesses últimos dias Deus tem falado poderosamente a essa igreja. O nosso irmão José Alves, ele falou a respeito do Espírito Santo. E ele pediu o batismo do Espírito Santo. Há quantos anos essa igreja não falava a respeito disso? Nunca foi uma doutrina estranha o verdadeiro batismo do Espírito Santo para essa igreja. Mas parece que por muitos anos isso ficou trancado em 7 chaves. E ninguém se falava. Parecia que havia um certo receio ou era um assunto de pouca monta. Mas de repente, irmãos, este assunto a respeito do verdadeiro batismo do Espírito Santo, ele tomou conta da igreja adventista a nível mundial. Há cerca de 2 anos e meio para cá, este assunto tem sido falado através dos púlpitos, através de pastores, de pregadores leigos. Grupos de oração têm se reunido em todo o mundo. A igreja adventista hoje começa a compreender que o poder do Espírito em nossas vidas é verdadeiramente conhecer ao Pai e conhecer ao Filho. Porque a palavra de Deus nos diz, o Senhor Jesus Cristo nos diz que a vida eterna é que conheçamos o Pai, o Deus infinito, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Mas o Senhor Jesus também nos diz que quando Ele enviasse o Consolador, o Espírito da verdade, Ele vos guiaria em toda a verdade. O Pai é a verdade, Cristo é a verdade. Ninguém pode conhecer a vida eterna, que é conhecer o Pai, conhecer a Cristo, se não recebe verdadeiramente o Espírito Santo em suas vidas. Os fariseus conheciam a Deus teórica e teologicamente. Os saduceus e todo aquele povo que conhecia, que tinha as escrituras sagradas em suas mãos, conheciam o Pai e sabiam a respeito do Messias, mas teórica e teologicamente. E portanto eles não conheciam intimamente a Deus, e eles não conheciam intimamente a Cristo, porque eles não conheciam o Espírito, porque eles não pediam o Espírito, porque eles não receberam o Espírito Santo. E sem o verdadeiro batismo do Espírito Santo, ninguém conhece o Pai intimamente. Ninguém conhece a Cristo intimamente, porque é o Espírito que nos guia à verdade, a toda a verdade. E nós temos, irmãos, que passar a mudar os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos anseios com relação às coisas espirituais. Nós temos pedido a Deus bênçãos e mais bênçãos, bênçãos após bênçãos, mas não temos pedido a bênção principal. Não temos desejado o que verdadeiramente vai nos trazer salvação. Como que podemos ser salvos por Cristo se não conhecermos a Cristo? Porque é o Espírito que nos conduz a Jesus. A palavra de Deus não está falando de um conhecimento teórico, de um conhecimento teológico. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Jesus Cristo disse, eu enfatizo, a vida eterna é essa, que conheçam a Deus e a Jesus, a quem Ele enviou. E isso só poderemos por intermédio do Espírito Santo. E nesse momento eu convido os irmãos a curvarem suas frontes. Vamos mais uma vez orarmos ao nosso Deus. Pedimos em uníssono o verdadeiro batismo do Santo Espírito. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Tu és o Criador do universo. O Senhor mantém os maiores mundos, as galáxias, e o Senhor também forma e mantém cada uma das células, dos átomos, das moléculas que nos constitui todas as coisas criadas. O Senhor é Deus. Antes de ti não houve ninguém, e não haverá Deus depois de ti, meu Pai. O Senhor é único, e nós te adoramos, nós te louvamos, nós exaltamos o nome do Deus triuno. Seja louvado Pai, Filho e Espírito Santo, desde agora e para todo sempre. Nesse momento os teus filhos se reúnem em sua presença para rogar em Cristo Jesus que o Senhor nos conceda a prometida bênção, o Espírito Santo, o qual nos guia à verdade, o qual nos guia a toda a verdade. Fale-nos a verdade, convença-nos da verdade, santifica-nos nela, consagre-nos nela, glorifique os nossos corações, para que então no dia de Cristo nossos corpos possam ser definitivamente glorificados, para que estejamos para sempre livres do pecado em nossas vidas. É em nome de Jesus que eu oro a Ti e lhe peço perdão de meus pecados e perdoe os pecados de meus irmãos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 13. Jeremias, capítulo 13. Jeremias, capítulo 13. Nós estaremos estudando esse capítulo. O Antigo Testamento, ele é um livro extremamente necessário para nós. Ele é uma parte da Bíblia extremamente necessária para nós. A palavra diz que as Escrituras, elas se renovam a cada manhã. As Escrituras, elas se renovam a cada década, a cada século, a cada milênio. Deus, ele é onisciente, ele tem um poder maravilhoso de pegar histórias do passado e fazer com que elas aconteçam em outras épocas futuras. Todo o Antigo Testamento, ele tem aplicação em nossas vidas, pessoal, individualmente, mas todo o Antigo Testamento tem aplicação em nossos dias. A Bíblia é feita de histórias, de poesia, de profecias. E do Gênesis ao Apocalipse nós encontramos profecias após profecias na palavra de Deus. E Jeremias, ele tem, ou melhor, Deus, por intermédio de Jeremias, tem palavras para a igreja adventista nesses últimos dias. Irmãos, o tempo é curto. E eu não estou falando o tempo da pregação. Eu estou falando o tempo que nós vivemos. E Deus, ele nos apertará através de sua palavra dia após dia, porque ele precisa de um povo santo. Essas palavras serão para os irmãos, essas palavras serão para mim. Se eu não falo inspirado por Deus, não aceite as palavras, porque você será maldito. Pois maldito é o homem que confia no homem, que escuta o homem. Mas se eu falo inspirado por Deus, irmãos, acatem essas palavras. Porque eu mesmo, se estou sendo inspirado pelo Senhor, eu tenho que as acatar e colocar em cumprimento, em prática em minha vida. Vamos estudar a palavra de Deus e vamos ver o que o Espírito do Senhor tem a nos dizer através deste capítulo. Jeremias capítulo 13. Assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto segundo a palavra do Senhor e o pus sobre os lombos. Então pela segunda vez me veio a palavra do Senhor dizendo: toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates, esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui
e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto que para nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, e por louvor e glória, mas não deram ouvidos. Por preço infinito o Senhor Jesus te comprou, e por preço infinito o Senhor Jesus me comprou. O Eterno, Ele desceu a essa terra como homem, e Ele deu a sua vida, Ele derramou o seu sangue por esta igreja. Ele ama esta igreja que é a menina dos seus olhos, é o seu último povo, é daqui que Ele tira as suas primícias, é daqui que sairão aqueles que jamais experimentarão a morte, e que estarão diante do trono do Altíssimo de dia e de noite, o louvando, o adorando, o glorificando, o exaltando. É daqui aqueles que passarão pela angústia de Jacó e terão uma experiência semelhante à experiência que o Senhor Jesus teve ali no Monte das Oliveiras, noite anterior à sua crucifixão. É daqui que sairá a esposa de Cristo, a quem Ele sempre desejou, desde Gênesis até os dias de hoje. Este é o povo, o qual o Senhor escolheu para ser um povo especial em toda a eternidade. O homem é uma preciosidade especial para Deus, e por toda a eternidade ele será especial para Deus. Porque hoje o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são apenas Deus, mas são Deus e homem, porque Cristo está assentado no trono do Eterno, e Ele não apenas é Deus, mas Ele também é homem. Como não poderia ser a raça humana eternamente especial para o Deus infinito? Mas esta igreja, esta última igreja, a igreja adventista do sétimo dia, recebeu bênçãos como nenhum outro filho de Deus israelita, judeu, recebeu anteriormente. Nós temos o maior privilégio de todo o período da história. Jesus comprou por preço infinito essa igreja, colocou sobre os seus ombros para serem como principados e como potestades eternas. Ele se cingiu com essa igreja, ele se adornou com a igreja adventista do sétimo dia, para que ele pudesse ser glorificado e exaltado, para que todo o universo e todo mundo lhe desse honra, glória, louvor, exaltação e salvação por intermédio desta igreja que tem como missão revelar o caráter santo, puro, imaculado de Jesus. Ele comprou essa igreja, e ele se adornou com esta igreja, e ele não meteu essa igreja nas águas, porque ele tirou essa igreja dos povos, e ele disse para este povo não se misturar com os povos, não se misturar com as águas. Vocês são um povo para ser como ornamento para mim, não um povo para se misturar nas nações. Um povo que não se mistura com mulheres, um povo que não se mistura com falsas doutrinas. Deus te comprou e Deus me comprou para isso. Todavia, não se pode esconder uma cidade que é erigida sobre um monte. E nem pode-se acender uma candeia para colocar debaixo de um alqueire, mas no velador.
Mas nós não queremos ser como uma cidade sobre um monte. Nós queremos estar escondido no meio das penhas. Nós queremos estar escondidos em Cristo e escondidos para o mundo. Nós queremos nos esconder no nome Adventistas do sétimo dia. Queremos nos esconder no sábado. Enterramos os nossos dons, enterramos as nossas vidas, as quais foram compradas com o sangue de Jesus, as quais não são nossas, mas são de Deus, com a finalidade de revelar o caráter de Deus ao mundo. Mas nós não queremos revelar ao Eufrates espiritual, não queremos revelar a glória de Deus ao mundo, e nos escondemos na fenda, nos enterramos na fenda. Pois bem, meus irmãos, já fazem mais de 1,5 século que essa igreja existe, e ela não está cumprindo a sua obra. Embora os números estão crescendo, a advertência de Deus ainda é a mesma para você e para mim. Pois dizes no teu coração: sou rico e abastado e de nada tenho falta. Mas tu és miserável, tu és pobre, cega e nua espiritualmente. Tu estás escondida. Tu és um talento que decidiu se esconder-se do mundo, para não revelar a glória de Deus, porque não recebeste a glória de Deus, porque não busca a glória de Deus, porque não quer a glória de Deus, mas só quer as bênçãos de Deus. Enterrou-se entre a fenda. Pois bem, essa igreja, como aquele cinto que devia adornar os lombos do Senhor, ela está apodrecendo. Diz o Espírito da profecia, é uma solene advertência que eu tenho à igreja, que de cada 20 dos nomes registrados nos livros da igreja, nenhum está preparado para terminar a sua obra nesta terra, e encontram-se tão sem esperança em Deus e sem esperança no mundo, como pecador comum. Essa é a situação desta igreja diante dos olhos do Altíssimo. Uma igreja que bate em seu peito e diz: eu sou rica e abastada e de nada tenho falta. Mas o Senhor diz: não. Ó filhinhos, vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. E está chegando um tempo em que vocês estarão tão podres espiritualmente, que como este cinto para nada mais vocês servirão, senão para serem vomitados da minha boca e nunca mais serem tragados por mim, porque eu não sou cão, e aquilo que eu vomito eu não volto a este vômito. Não haverá uma chance para essa igreja depois que o Senhor, após a sacudidura, a vomitar. Não podemos permitir que os nossos corações se apodreçam, porque nós não queremos ter a glória de Deus em nossa vida, para revelar a glória do Senhor ao mundo que está a perecer. Meus irmãos, nós somos a glória do Altíssimo. Diz o Espírito da profecia, que nós, os salvos, quando adentrarmos os céus, nós teremos uma posição mais elevada do que os anjos de Deus que não caíram em pecado. Isso é a loucura de Deus. Muito mais sábia do que a sabedoria dos homens. Uma raça que o abandonou, uma raça que o desprezou por seu livre-arbítrio, por sua livre vontade. Uma raça em que permitiu que o pecado abundasse em sua terra, abundasse em seu coração, abundasse em sua vida e em sua religião. Mas o Senhor decidiu que a graça devia superabundar, o amor deveria extravasar neste povo. E Ele diz: vocês, vermes de Jacó, são vocês que eu escolhi para ser um povo mais exaltado no céu do que os anjos que não caíram em pecado. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus, esse é Jeová. Um Deus que não tem amor, um Deus que é amor, um Deus que é santo, um Deus que é puro, um Deus que é paciente e longânimo, um Deus que sábado após sábado, domingo após domingo, quarta após quarta, Ele está nesta igreja por intermédio de pregadores, falando do púlpito: filhinhos meus, dai-me o vosso coração, dai-me o vosso coração. Os meus planos para vocês não são planos de guerra, de violência, são planos de paz, porque eu vos amo mais do que minha vida.
porque eu desci do céu sabendo que se porventura eu pecasse, o salário do pecado para mim seria a morte, e eu eternamente esconderia a minha vida. Nunca mais eu veria os olhos, a face daquele que esteve comigo desde a eternidade, que eu estive com ele desde a eternidade. Eu arrisquei tudo por você. Eu dei tudo por você. Eu desci do céu por você. Eu abandonei minha divindade para ser divino e humano por você. Eu estou escondido em um corpo de carne eternamente. Os cravos estão eternamente marcados na minha mão, nos meus pés, no meu lado, na minha fronte. Por você, eu te amo mais do que eu mesmo. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus. O Deus ao qual nós só conheceremos se nós buscarmos o poder do Espírito Santo. Um Deus que não é teológico, mas um Deus que é pessoal. Um Deus que não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó apenas. É o Deus da igreja adventista. É o Deus de Laodiceia, que dentro em breve não será mais Laodiceia, mas será a igreja remanescente de Deus. O último povo do Senhor sobre a face da terra. Mas a ira de Deus, infelizmente, levanta sobre os rebeldes deste povo. Diz o versículo 12: pelo que dize-lhes esta palavra, assim diz o Senhor Deus de Israel, todo jarro se encherá de vinho, e dir-te-ão, não sabemos nós muito bem que todo jarro se encherá de vinho? Mas tu, dize-lhes, assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes da terra, e aos reis que se assentam no trono de Davi, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. Falo-os-ei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, eu não terei pena, não terei deles compaixão, para que não os destrua. Estamos desejosos de adquirirmos para nós as bênçãos do sangue de Cristo. Somos como jarros, grandes jarros às vezes, e bebemos constantemente da fonte da vida, bebemos constantemente do sangue de Cristo, enchemos-nos constantemente da doutrina da justificação pela fé e não pelas obras. O Senhor não dá o seu sangue misturado, não dá o seu sangue fermentado. Mas Ele não diz que devemos nos encher do seu sangue. Devemos tomar do cálice do sangue da vida, mas devemos compartilhar com todos aqueles que necessitam neste mundo que está sob uma desgraça, o qual dentro em breve estará sob uma desgraça muito maior do que essa. Não devemos nos encher, devemos ter o sangue de Cristo para dividi-lo com outros. Mas nós nos enchemos como vasos, como odres, e queremos que o sangue transborde de nós ou em nós, e não compartilhamos porque somos egoístas. O Senhor nos encherá de embriaguez em seu próprio sangue. Porque a verdade ela deve ser tomada verdadeiramente sem medidas. Mas se ela não for espalhada, ela se tornará mortal para aquele que o bebe. Nós estamos nos enchendo das misericórdias e das graças e das palavras e da sabedoria de Deus. Mas não compartilhamos isso com o nosso irmão, com os nossos irmãos, com aqueles que estão perecendo aqui dentro e lá fora. O Senhor nos confundirá em sua própria verdade. O Senhor permitirá que venha sobre nós a confusão.
porque somos soberbos e orgulhosos, o Senhor permitirá que na sabedoria dessa igreja nós mesmos venhamos a tropeçar. Porque eis que chega o tempo, e chegou a hora, e a hora é agora. Dentro em breve, irmãos, o que tem de acontecer, acontecerá. Dentro em breve o mal virá sobre este povo como um furacão, como um tornado, como uma tormenta. Nós seremos o alvo. Nós seremos o alvo de todas as discussões que haverão no mundo. Pois o mundo será como uma aldeia, e todos falarão a mesma língua, mas este povo que está se enchendo do sangue de Cristo, teórica e teologicamente, mas não para compartilhar com este mundo, está se embriagando deste próprio sangue. Chegará um momento então, que Deus permitirá que o mundo se reúna, e que façam os seus decretos, e que façam as suas ordens, e que coloquem tudo em vigor. E Ele vai vir contra esse povo, porque é esse povo que tem a verdade, foi esse povo que se encheu da verdade, foi esse povo que bebeu ano após ano deste cálice e não dividiu como tinha que dividir com este mundo. E agora o mundo vem para cima deste povo. Mas esse povo vai estar bêbado e vai estar confuso de tanto que bebeu e não compartilhou. E agora bêbado, confuso, tonto, ele não saberá responder o que este povo, que este mundo perguntará. Então virá confusão ainda maior, porque uns se voltarão contra os outros, não saberão o que falar, não saberão em quem confiar, não terão nem a Deus para buscar, porque suas orações não serão atendidas. Começarão a destruírem-se uns aos outros. Se escandalizarão da doutrina, se escandalizarão dos seus irmãos, se escandalizarão de tudo. Não terão para onde correr. Começarão agora a discutirem e a se atacarem mutuamente. Ordem e decência é o que diz a palavra de Deus. Mas eis que o Senhor levanta sobre essa igreja a confusão. Porque essa igreja soberba e é egoísta, é miserável, é pobre, cega e nua. E o Senhor tem que fazer alguma coisa para tirar estes que não desejam compartilhar do vinho da sabedoria de Deus com as nações. O Senhor ama esta igreja. E pelo fato que Ele ama essa igreja, Ele vai ter que limpar essa igreja. Assim como no passado Ele livrava o seu povo, permitindo que os exércitos inimigos muitas vezes se confundissem entre eles mesmos e matassem uns aos outros, de maneira que de 150 mil sobravam 15 mil, 10 mil, 5 mil, e aquele restantezinho então era esmagado pelo exército de Israel. Assim Ele fará também para tirar todo esse monturo de cintos podres de dentro da igreja. Oxalá não seja você, oxalá não seja eu estes que terão que sair, mas o Senhor usará a mesma maneira que Ele usou no passado para destruir os seus inimigos. Ele usará dentro dessa igreja para destruir os inimigos da verdade no meio do seu povo, os quais não querem entregar os seus corações nas mãos do Senhor Deus. E o Senhor faz um último apelo a essa igreja. O Senhor faz um último apelo ao Israel espiritual dos últimos dias. Vamos continuar as nossas leituras, versículo 15. Ouve, escuta, abre os ouvidos, atente, preste atenção. Não se ensoberbam, porque o Senhor falou. Chega disso, que nós somos o povo que tem a verdade. Chega de bater no peito e dizer que nós temos o espírito da profecia.
nós somos adventistas do sétimo dia. Não é assim. Nós temos que nos curvar e dizer: nós somos adventistas do sétimo dia. Que responsabilidade, que coisa grandiosa. Isso não é para se exaltar e se ensoberbecer. Isso é para se humilhar no pó e dizer que eu tenho uma responsabilidade muito maior do que todos os demais povos. Uma responsabilidade muito maior do que Adão, do que Eva, do que Abraão, do que Enoque, do que Moisés, do que Noé, do que Daniel. Você acha que Daniel teve uma grande responsabilidade? Ele teve uma grande responsabilidade. Só que ele viveu muito antes de Cristo. E nós vivemos nos últimos dias. No Apocalipse nós não ouvimos falar sobre Daniel. E se fala algo bem irrelevante. Mas no Apocalipse nós ouvimos falar do último povo, da última igreja, daqueles que resplandecem com a glória de Deus, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O diabo tem uma doutrina suja, uma doutrina de levantar demais os pais. Eles são os nossos exemplos e os nossos irmãos estarão conosco na eternidade. Mas não serão nós que iremos no céu até os pais para buscar a bênção deles e para abraçá-los e escutarmos a história deles. Nós somos o último povo. São os pais que ficarão estupefatos, ansiosos, querendo saber quem é o povo da última geração, quem foram os que passaram pela angústia de Jacó, quem foram aqueles que não entraram em contato com a deteriorização. Quem são estes que cantam um cântico o qual eu não posso cantar, o qual os anjos não conseguem entender o sentido da melodia? Quem são estes que estão cantando essa música extraordinária? Estes são 144 mil. Estes são os que foram comprados com o sangue do Cordeiro, tirados da grande tribulação. Este é o povo, a noiva de Deus, a igreja a qual por 6 milênios ele buscou ter, mas agora ela está aí. São estes os que lavaram as suas vestes com o sangue do Cordeiro. Você e eu temos uma responsabilidade maior do que Daniel. Por isso, irmãos, não nos ensoberbeçamos com o conhecimento que temos, mas nos humilhemos por causa da responsabilidade. Versículo 16. Dai glória ao Senhor, vosso Deus, antes que Ele faça vir as trevas, e antes que tropecem em vossos pés os montes tenebrosos, antes que esperando vós luz, Ele mude em sombra de morte, e reduza a escuridão. Temei a Deus e dai-lhe glória, é a mensagem do primeiro anjo. E aqui o Senhor está falando para o seu povo lhe dar glória, porque o seu povo ainda não lhe dá glória. O seu povo retém a glória de Deus, e o seu povo glorifica-se a si mesmo. Ainda é tempo para você. Ainda há tempo para você e para mim de dar glória a Deus. Dar glória a Deus com sua vida, com seus pensamentos, com seus desejos, com seus anseios, com sua adoração, com sua comunhão, com o estudo da sua palavra. Dai glória a Deus em seu trabalho. Dai glória a Deus na escolha da sua profissão. Dai glória a Deus no que você fala. Dai glória a Deus em que você come, em que você veste. Em tudo dai glória a Deus. Dai glória a Deus. Antes, meus irmãos, que venha a escuridão, estamos esperando luz. Mas Deus tem prometido para os rebeldes deste povo, da casa de Judá, da casa de Israel, trevas.
E nas trevas não haverão pedras para tropeçarmos, mas os montes, as nações, porque as nações se unirão, as potências se ajuntarão, uma nova ordem de coisas, o decreto virá, e as multidões iradas virão espumando, como cães e feras para cima deste povo, e nós na escuridão tropeçaremos nesses montes, tropeçaremos nessas nações. Deus as pode esmagar debaixo de seus pés, mas Ele fará isso a todos aqueles que são fiéis a Ele. Portanto, enquanto é luz, enquanto há luz para essa igreja, receba a luz de Deus, dai glória a Deus. Devemos dar glória a Deus. 17. Mas se isto não ouvirem, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Meus irmãos, esperamos o fim e o fim chegou, esperamos a hora e a hora é agora. O tão sonhado decreto está prestes a sair. Eu não conheço os dias, eu não conheço os tempos, eu não conheço a hora, eu não conheço as datas, mas eu sei que o meu Redentor vive e agora Ele se levantará para vir me buscar, para vir buscar essa igreja em toda a sua glória, na glória do seu Pai, na glória dos seus santos anjos. Mas antes, porém, o mundo que jaz no maligno vai se mergulhar no maligno, porque a lei de Deus vai ser lançada ao chão novamente, e vai ser completamente pisada por todas as nações. Sairá a lei, e ninguém poderá comprar, ninguém poderá vender, a não ser aqueles que têm a marca. Quantos de nós que esperamos a glória e a luz, mas não temos buscado essa glória, essa luz, ficaremos em trevas. E no momento do desespero, então aceitaremos em nossas mãos direitas a marca, ou talvez alguns mais loucos aceitarão na testa, aceitarão as doutrinas de Babilônia como se fossem as doutrinas corretas. Deus não quer que saiamos daqui e sejamos levados cativos para o mundo por Babilônia. Mas se não dermos ouvidos aos seus últimos apelos, Deus está dando os últimos apelos a esta igreja, irmãos, a nível mundial. Se não dermos ouvidos aos seus últimos apelos, o Senhor terá que chorar amargamente. Ele terá que novamente dizer: ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedrejam aqueles que são enviados para a libertação sua. Quantas vezes, ó Jerusalém, ó igreja adventista do sétimo dia, eu quis vos reunir debaixo de minhas asas, como as galinhas fazem com os seus pintinhos, mas vós não aceitaram, vocês não aceitaram. Lançaram pedras nos profetas, lançaram pedras nos pregadores, chamaram-os de fanáticos, quando na verdade era eu que estava falando, era eu que estava apelando, era eu que estava clamando, com olhos marejados, com o coração contrito a vocês. Ó Jerusalém, a sua casa ficará sem glória, vocês serão levados cativos para sempre, e nunca mais verão a minha face. Irmãos, Deus não quer que essa igreja seja cativa nesses últimos dias. Deus está dando um tempo para você, Deus está dando um tempo para mim. Não desperdicemos o tempo de Deus. Versículo 18: diga ao rei e à rainha mãe: humilhai-vos, assentai-vos no chão, porque caiu da vossa cabeça a coroa da vossa glória. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que as abra. Todo Judá foi levado para o exílio,
todos cativos. Podemos compreender melhor agora o que diz o Espírito da Profecia em Serviço Cristão, página 40 e 41. Dentre 20, nenhum está preparado. E nós nos assentamos, encostamos e reclinamos as nossas costas nos bancos, e o Senhor está dizendo que toda Judá será levada cativa. Ezequiel, quando viu a ira de Deus sobre sua última igreja, prostrou-se diante dos pés do Senhor e disse: ó Deus, porventura vai acontecer que o Senhor elimine todo o restante da casa de Israel? Todo o restante da casa de Israel. A história de Noé não é um conto de fadas. 120 anos pregando, construindo a arca. Multidões o ajudaram. Multidões. Havia uma igreja que cria em Noé. Havia uma igreja que construía a arca com Noé. Havia um mundo que escutava a pregação daquele homem fiel, que está na galeria dos homens da fé. Mas chegou o tempo. Somente ele e os seus 7 familiares entraram na arca. Todo o restante foi levado cativo pela destruição. Todo o restante foi levado cativo pelo dilúvio. Eis que vem um dilúvio a este mundo. Eis que vem um dilúvio a essa igreja. Porque haverá tempo como nunca houve e como jamais haverá. E se você está fazendo planos para a sua vida, é melhor você colocar o seu joelho no chão e clamar ao seu Deus e dizer: é hora, dá tempo, é o Senhor que está pedindo ou vem do meu coração. Porque eis que a tempestade vem, e ela não vai embora, ela vai continuar até o dia de Cristo. Eis que o parafuso apertará vez após vez, e o que está sendo feito por debaixo dos panos revelar-se-á no momento em que essa igreja estiver despreparada. Despreparada entre aspas, porque no tempo de Noé haviam 8. No tempo de Gideão haviam 300. No tempo de Elias haviam 7.000. No tempo dos discípulos haviam pelo menos 120 no cenáculo. Deus está nesta igreja adventista do 7º dia, em todo o mundo, levantando homens e mulheres que estão santificando-se a cada dia. Homens e mulheres que acordam de madrugada e que clamam santidade, poder para ser cristão e para fazer as obras de Cristo. Mas nós olhamos os 20 milhões de adventistas e não conseguimos ver este grupo, mas Deus olha do céu e Ele vê um pequeno grupo de homens e mulheres, crianças, jovens, que estão suplicando a sua glória e estão recebendo o seu poder. E a chuva temporã está caindo, e as primeiras gotas da chuva serôdia já caem timidamente, uma ali, uma acolá, mas a temporada da chuva serôdia virá. E ela derramar-se-á sobre aqueles que estão se purificando na chuva temporã. E quando a chuva serôdia vier, os rostos dos servos de Deus brilharão, resplandecerão no mundo de trevas, numa igreja de trevas. Deus tem um povo no meio dessa igreja que está buscando a glória do Senhor em suas vidas. Tomai hoje, irmãos, tomemos hoje a nossa salvação, porque o dia do Senhor está mais próximo do que ontem o estava. Chegou o tempo, e chegou a hora, e a hora é agora, e me chamem de fanático, me chamem do que quiserem, mas se eu estiver falando pelo poder de Deus, então chegou a hora. Se eu não estiver falando, então é bom que vocês não me escutem. Mas se eu estiver falando e vocês não me ouvirem, pelo poder de Deus, então vocês estão com um problema. Que bom que eu não estou sozinho. E que no mundo muitos estão dizendo: esta é a hora. Adiante. Versículo 20.
Levantai os olhos e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que te foi confiado, o teu lindo rebanho? Que dirás quando ele puser por cabeça contra ti aqueles a quem ensinaste a ser amigos? Por acaso não se apoderarão de ti as dores como a mulher que está em parto? Já estamos indo embora, irmãos. Mas escute ainda as últimas palavras do Senhor. Deus tem uma doutrina. Na verdade, Deus tem 28 doutrinas. Deus tem uma igreja que em seu corpo de doutrina é pura. Deus não chamou multidões, porque Ele deseja fazer quadros e expor os números diante dos olhos das pessoas, para que elas se ensoberbeçam e digam: estamos prosperando. Deus deu uma doutrina e falou: chame os sinceros. Os sinceros aceitarão e virão e se assentarão aqui e se multiplicarão. Mas não rebaixe a norma da minha doutrina para trazer a impureza para dentro da igreja. Porque se vocês rebaixarem a norma da doutrina para trazerem os impuros, então os impuros não podem ser mantidos com santidade. Vocês vão ter que trazer também impurezas para manter os impuros dentro da igreja. Vocês estão ensinando a igreja a ser como o mundo. Vocês estão permitindo que a igreja se torne amiga do mundo. E será isso por laço? Será isso por armadilha para vocês mesmos? Porque quando vier a tempestade, são estes os amigos do mundo que vão ser os seus inimigos, os seus piores inimigos. Serão traídos por estes, os quais vocês trouxeram para aumentar o número da igreja, para dizer: olha, eu sou o pastor, eu sou o obreiro, eu sou o ancião, eu sou aquele que trago pessoas para Cristo. Mentira, hipócrita! Está trazendo pessoas para a sua carteira, para o seu bolso. Ó irmãos, o espírito de Elias se apodera dessa igreja. E ele diz que o machado está posto junto às árvores. Toda árvore que está cheia de flores, ou melhor, cheia de folhas, mas não dá frutos, essa vai ser derrubada. E o espírito da profecia diz que as grandes estrelas, que nos admiramos com o seu brilho, essas cairão, muitas delas cairão. Deus não está atrás de números, Deus não está atrás de técnicas. Deus não quer que o mundo e as igrejas pentecostais e neopentecostais e carismáticas entrem aqui. Este é o povo santo, chamado para refletir a glória do Deus onipotente, do Deus onisciente, do Deus onipresente. Não mistureis o santo com o profano. Removei os ídolos desta igreja. Deus não quer números, Deus quer almas sinceras, um rebanho puro, branco, limpo, o qual Ele levará para o seu aprisco eterno. Não traga o mundo para a igreja. 22. Quando disseres contigo mesmo: por que me sobrevieram essas coisas? Então sabe que foi pela multidão das tuas maldades que se levantaram as suas fraldas, e os teus calcanhares sofreram violência. Pode acaso o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Pelo que os espalharei como restolho. Restolho que é arrebatado pelo vento do deserto. Esta será a sua sorte. Esta é a porção que te será medida por mim, diz o Senhor. Pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Assim também levantarei as tuas fraldas sobre o teu rosto, e aparecerão as tuas vergonhas.
Tenho visto as tuas abominações sobre os outeiros e também no campo, a saber, os teus adultérios, os teus rinchos e a luxúria da tua prostituição. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? Você quer ir para o céu? Eu quero ir para o céu. Pois bem, o céu é o lugar santo, para santos morarem. Ali não entra imundícias, nem impuros, nem efeminados, nem embriagados, nem mentirosos. Ali não entrarão aqueles que são dados a novelas. Ali não entrarão aqueles que gostam da mentira que é exposta em toda a mídia, televisiva, auditiva e etc. Não entrarão os que amam os filmes, pois os filmes não são de Deus. Não é Ele que os produz. Ele não se assenta ao seu lado quando você na sua sala come a sua pipoca, toma a sua Coca-Cola e se diverte nas comédias da vida, as quais blasfemam de Deus, as quais blasfemam do próximo, as quais tiram sarro de etnias, as quais gostam de imoralidade. Deus não levará adúlteros, aqueles que se assentam diante de uma tela para ver cenas de beijos de sexo explícito. Deus não levará aqueles que se assentam diante de um videogame para ver sangue jorrando, para ver corpos sendo mutilados. Deus não levará para o céu aqueles que têm o seu corpo como uma lixeira, pois o corpo é o templo do Espírito Santo. E o Senhor diz: limpa o corpo que não é teu, porque eu tenho que habitar nesse corpo para te levar para o céu. Mas se você não limpar, eu não te levarei. Vomitar-te-ei da minha boca, e muitos açoites serão os teus, pois aquele que faz obras dignas de penalidade, mas não conhece a verdade, receberá açoites, mas poucos. Mas vós que sabeis muitos, que conheceis muito, que tem a verdade presente em vossas mãos, vocês receberão muitos açoites. Ó igreja adventista do sétimo dia, abri os olhos e os ouvidos, pois nós não estamos brincando de casinha, de papai e mamãe e de cristãos. Estamos numa guerra, e numa guerra espiritual. E Deus chama santos para serem santos. Deus quer um povo como nunca houve e como jamais haverá, porque este é um tempo como nunca houve e como jamais haverá. Purifique o templo da alma. É tempo de rasgar o coração, é tempo de jejuns, é tempo de clamores. Reúna a congregação, ajunte os filhinhos, os que me amamentam. Purifique a igreja, purifique os pastores. Chorem os ministros do Senhor, anciãos, pastores, líderes de ministérios, diante do pórtico, entre o pórtico e o altar, e clame: poupa agora, Senhor, o teu povo, e não nos entregue ao opróbrio. É tempo de purificação. É tempo de marido e mulher fazerem sexo, que é agradável aos olhos do Senhor, porque as paredes do teu quarto não fazem puro o seu sexo imoral. Os anjos de Deus não podem mais velar os seus olhos, não podem mais cobrir as suas faces, diante das imoralidades que os casais que se dizem cristãos fazem na presença de Deus. Santificai a vossa casa, tirai os ídolos de sua casa, limpai as vossas panelas, cozinhai para o Senhor, comei para o Senhor, pensai para o Senhor, falai para Deus, planejai para o eterno, estudai para Deus. Eis que chegou a hora, e a hora é agora. Vomitar-dos seremos, ou exaltados aos olhos do Altíssimo. Essa é a mensagem de Deus para você e para mim.
Ó cristãos, avante, marche, porque não podeis regredir. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque nos chamou para o exército dos justos, o exército dos santos. Obrigado porque o Senhor em Cristo nos concede poder através do Espírito para sermos santos, para sermos puros. Somos pecadores e imperfeitos, cheios, infelizmente, de impurezas e de manchas. Mas nós sabemos que o Senhor é o esopo divino, nós sabemos que o Senhor é o sabão divino e que pode nos purificar. E o nosso pecado, que é vermelho como o carmesim, pode se tornar branco como a alva lã. Purifica os nossos corações, Pai. Purifique as nossas mentes. Que se cumpra em nós as palavras de Ezequiel. Que o Espírito Santo cele os nossos corações com a lei. Que o Espírito Santo more em nossos corações. Batiza-nos com teu Espírito. Dai-nos fome e sede de Ti. Fome e sede de Cristo. Fome e sede do Espírito Santo. Por favor, nos ajude, meu Pai, porque há o caminho da direita e há o caminho da esquerda e há o reto caminho. Todavia, não nos deixe nos equilibrarmos no reto caminho, porque o Senhor diz que nós devemos andar por Ele, marchar por Ele. Em nome de Jesus, nos faça hoje soldados. Insisto mais uma vez, batiza-nos com o verdadeiro, pois não podemos receber o falso. Batiza-nos com o verdadeiro batismo do Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador e irmão Jesus Cristo, o justo. Amém e amém.